Quando o anjo disse a Maria, tua parenta Isabel, que era chamada estéril, já está grávida, havia uma referência de milagre. Havia um lugar onde os milagres estavam acontecendo. E Maria entendeu isso, pegou aquela dica e apressadamente subiu as montanhas da Judéia. Louvado por essa oportunidade através dela. Eu cumprimento a todos da casa de Isabel com bom dia e a paz do Senhor. Sei que você tem um amém mais forte aí de quem está ligado. Amém? Cumprimento a todos da casa de Isabel com a paz do Senhor. Amém. Viu como é que melhora? É uma honra, é um prazer poder retornar a esta casa a fim de podermos contar um pouco da nossa história de vida. Hoje você vai conhecer um irmão Júnior de Melo que você ainda não conhece. Algumas pessoas já me viram pregando, já me viram ministrando. Feliz de ver você aqui. Glória a Deus. E hoje você vai conhecer um pouco da minha história. Parecia algo impossível. Um dia eu estava dentro do trem e quem me conhece sabe que quer me achar, vai para dentro do trem. Quem já me viu dentro do trem aqui? Eita, quanta gente. E eu pensei, Deus, eu queria tanto poder contar a minha história de vida lá na casa de Isabel. E eu pensei com Deus, eu só pensei. Quando, do nada, a pastora manda uma mensagem, a paz, amado. E aí, quando eu recebo aquele a paz, amado, o coração já ferve, né? A paz, pastora. Bota um monte de coraçãozinho. E ela nos fez o convite para estarmos aqui. E eu senti Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Helena Raquel, seu esposo, pastor Leomar. Vai tirar uma foto, mãe? É minha mãe, gente. Pastora Nair. Minha mãezona. E quero deixar um abraço para os meus pastores aqui em Queimados, a pastora Helena, o pastor Leomar. Fazem 5 ou 6 meses que eu estou morando em Queimados. Eu estou completando 5 meses de casado. Confesso que a perna está tremendo, o coração está acelerado. O sentimento de gratidão e de alegria é muito grande. Louvo a Deus pela vida do pastor André. Muito obrigado, pastor André, pela recepção. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de sua esposa, a missionária Catilce. E quem olha para o pastor André pensa que ele foi riquinho, né, gente? Não tem cara. Lembra aquele desenho do riquinho? Não parece? Glória a Deus. Me emocionei quando ele estava contando a história dele de vida. E que Deus abençoe muitíssimo. Ao meu amigo Paulo Andrade, também Deus abençoe. Irmã Carla Andrade, Deus abençoe muitíssimo a sua vida, seu ministério. Tem muitas pessoas queridas aqui nessa casa. Pastora Nair Campos, manda um beijo para o meu paizão, pastor Erasmo. Eu amo demais vocês, viu? Pastora Roberta está ali atrás, tem muitos amigos. Cadê o Cristiano, gente? Irmão, eu estou numa campanha forte, tá aí, de oração, para Deus mover, sabe, um milagre na vida do Cristiano. Ah, irmão, eu creio que esse ano ainda vai. Glória a Deus. Eu casei com apenas 11 meses de namoro, filho. Deus fez um manto forte aí que a gente casou. Pastor Dr. Gabriel Mouzinho, meu padrinho de casamento, Deus abençoe sua vida. Missionária Esther Lima também, minha madrinha de casamento. Glória a Deus. E muitas outras pessoas que eu amo estão presentes. Queridos, quantos querem ouvir uma porção da palavra com um pouco da nossa história de vida? Digam amém. Amém. Abra por bondade e graça a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso de número 24. Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Mas entre tantas coisas que eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou vendo um sinal de Deus na vida de uma moça. Eu estava no canto, sentado, e eu via como um anjo de Deus ia na direção daquela moça que está mexendo no nariz ali agora. Eu olhava e eu via um anjo do seu lado aí onde você está, como se não tivesse ninguém perto de você, somente esse anjo. E esse anjo, a primeira coisa que ele fazia, ele, com um lenço, ele enxugava suas lágrimas, mas ele visitava você dentro de um quarto. E era como se você estivesse cercada por uma pressão muito grande.
e essa pressão em forma de uma nuvem negra. E aquilo ia deprimindo o seu coração, uma tristeza muito grande. E o Senhor falava comigo, diga para ela que a partir desta manhã eu vou começar a refazer tudo novo na vida dela. Um vento forte está soprando e você está vendo algumas coisas se perderem, você não tem força para segurá-las. É como se tudo estivesse desabando ao seu redor. Mas o Senhor, que é Deus e te ama, está pegando nas tuas mãos agora. Eu via malas prontas e de repente você ia embora, mas o Senhor dizendo, aquieta o teu coração, porque eu, Senhor, estou agindo. Aleluia. Eu estou falando com você, e ao momento que eu estou falando com você, eu estou vendo essa nuvem negra, ela batendo em retirada, e nessa nuvem negra, as letras que se formam numa palavra escrita depressão, isso está indo embora, porque a presença de Deus está te cercando nesse momento, e o teu coração está sendo aquecido pelo Senhor. Oh glória! Eu via uma pressão, um estresse tão grande, ao ponto disso até mesmo afetar a tua saúde, você ficar sem saber que direção tomar, por onde começar, e você sentar e não saber como reagir. E o Senhor nesse momento pegando nas tuas mãos, te levantando, te dando uma direção, oh glória, dizendo, não vai ficar do jeito que está, porque sou eu, Senhor, que estou te dando vitória nessa manhã. Glória, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quem achou, diga eu achei. Verso 24. Assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Repita, na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu sua casa na areia, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína, ou queda. Repita, na areia. Fecha a Bíblia, celebra o teu nome, Rei. Eu te dou graças, Pai, e eu te peço que nessa manhã o Senhor fale ao coração de todos os teus filhos e filhas que estão presentes aqui, porque eles precisam, e eu também preciso da tua porção. Milagres é o que nós viemos buscar, e milagre é o que nós vamos levar para a nossa casa nessa manhã. Eu sou teu, esse povo é teu, a palavra é sua. Obrigado pela tua fidelidade, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória. O texto que nós acabamos de ler vai nos retratar duas histórias, dois personagens. Jesus está conversando com seus discípulos, dando a eles orientações divinas, mandamentos divinos. E no momento em que ele está orientando os seus discípulos, pastora Lilian, agora que eu vi a senhora, amém? Pastora Lilian, fica de pé, pastora, por favor. É tímida, né? Então levanta a mãozinha. Tá ali, pastora Lilian é a pastora da minha esposa, amém? Quando eu cheguei na igreja Somos Um por Cristo, ali em Vila Americana, presidida pela pastora Lilian, e eu fui pedir permissão a ela para poder namorar com a ovelha dela, porque é dessa forma que tem que ser feito. Como a minha esposa ela é órfã de pai e mãe, os pais já não se fazem mais entre nós, eu tive que pedir permissão à mãe, que é a pastora. Quando eu cheguei para a pastora para pedir permissão a ela para poder namorar com a ovelha dela, a primeira coisa que a pastora Lília disse é o seguinte: olha, Júnior de Melo,
Quantos pregadores já passaram aqui de olho na minha filha e eu não deixei ninguém chegar perto dela? E ela é braba, irmão, essa pastora é braba. Mas quando eu olhei para a tua foto, o Senhor me deu paz no coração. Olha lá em seu Júnior de Melo, ela é a minha Ruth, hein? Se tu vacilar com a minha Ruth, Jeová te pega. 8 meses depois eu estava dobrando o joelho no altar da igreja dela, pedindo a Ruth dela em casamento. Deus abençoe, pastora Lília. E dentro do texto que nós acabamos de ler, nós vemos a história de 2 indivíduos, a qual o Senhor vai falar acerca deles. Um sendo como um homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha, e o outro sendo o insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Eu fico pensando nessas duas diferenças, porque para edificar uma casa sobre a rocha, a pessoa tem que ter disposição de trabalho, sabe que vai ter muito trabalho, vai criar calo na mão, vai suar a camisa, vai sangrar os dedos, vai se esforçar o máximo. E com certeza, porque ele quer construir na rocha, ele vai investir o melhor necessário e suficiente para a construção desse projeto. Todas as vezes que a Bíblia fala acerca de casa, ela se refere ou ao homem, ou a Jerusalém, ou a um projeto de vida. Sabendo que uma casa é um projeto de vida. Ninguém constrói uma casa para ficar um pouco de tempo. As pessoas constroem uma casa com a intenção de viver a vida toda. Concorda? E por ter a intenção de viver a vida toda, elas vão construir usando o melhor material. Para a sustentabilidade, para o alicerce, elas vão usar tudo do bom e do melhor. Porém, eu vejo, em contrapartida, um homem, em segundo plano, que usou tudo do bom e do melhor para construir a casa, mas em um terreno perigoso, em uma geografia vacilante. Ele construiu na areia. Daí você começa a perceber que, enquanto ele disponibiliza tempo, esforço e trabalho para construir sobre a rocha, o outro, ele disponibiliza apenas trabalho, investimento, mas não disponibiliza tempo, porque quem quer construir na areia, a primeira coisa que essa pessoa está buscando é a facilidade. E evangelho, casamento, construção ministerial, nunca foi facilidade, mas sim estrutura. E esse homem que busca facilidade, ele agora vai investir tudo do seu projeto de vida para construir sua casa, porém em um terreno perigoso. Consequência disso, a mesma adversidade que o homem da casa na rocha passou, o homem da casa na areia também passou, mas com uma diferença: a casa do segundo plano caiu. Por quê? Por causa de uma escolha negativa, uma escolha precipitada, edificar sua casa em um terreno perigoso. Eu passei por algumas experiências na minha vida, por escolhas precipitadas, por pressa, por ansiedade, que quase me levaram à loucura. Mas Deus me deu a oportunidade de poder rever meus conceitos, me arrepender dos meus pecados e poder começar uma nova história de vida, construindo a minha vida na rocha. A minha família, ela veio toda oriunda do espiritismo tradicional, da religião do candomblé. Minha mãe e meu pai eram passistas de escola de samba. Minha mãe, ela criada dentro dos terreiros. Minha avó era dona de terreiro, mãe de minha mãe. Meu pai, então, era frequentador também dos cultos, né, do candomblé. Minha família toda, tanto pai quanto família parte de mãe. E quando a minha mãe começou a morar com meu pai, foi morar com meu pai, eles não chegaram a se casar, mas foram morar juntos. A minha mãe perdeu um filho do meu pai, uma dificuldade muito grande. E quando ela perdeu esse filho, o sonho dela era ter um outro filho, ter um filho com o meu pai. E de repente, num culto lá, né, no terreiro, um guia virou para ela e falou assim: você está grávida. E esse menino que está vindo aí, ele é especial, ele é escolhido. Minha mãe não entendia nada de igreja, de religião, só foi criada dentro do espiritismo. Minha mãe guardou aquilo no coração.
Quando eu nasci, a minha mãe, num ritual, ela me ofereceu para a lua, para poder pedir proteção para a lua. Só que, como a lua não pôde me proteger, quem me protege até hoje ainda é o sol da justiça. E a minha mãe me conta algumas histórias, que desde quando eu nasci, eu passei por algumas situações muito difíceis, eu vivia muito doente. Quando eu nasci muito branco, parecia um rato. E quando eu tinha aproximadamente 4 anos de idade, ou 3 anos de idade, a minha mãe estava na cozinha, fazendo as coisas da cozinha, arrumando a casa, e na varanda da casa que nós morávamos tinha uma piscina. E quando ela percebeu, ela me deixou na piscina brincando, ela estava na cozinha, só que já tinha passado mais de 1 hora, e ela viu que eu não fazia barulho nenhum, estava totalmente em silêncio. E quando, depois de um bom tempo, ela entrou na varanda para me procurar, eu estava deitado, de barriga para baixo, afogado na piscina. Pelo tempo que eu fiquei, com certeza não era para ter sobrevivido daquilo, mas quando ela me tirou de dentro da piscina, eu acordei, não morri, e ela lembrou do que havia sido dito, que eu era um menino especial. Pelo tempo que eu fiquei sem oxigênio. O tempo foi passando, entra e sai, vou para o terreiro com a mamãe, vou para o terreiro com o papai, vamos para a escola de samba, enfim. Passando-se o tempo, eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, e eu me lembro que eu comecei a frequentar escondido da minha mãe, eu pulava a janela do quartinho que a gente morava, e eu ia para um culto numa igreja quadrangular no bairro do Coblex, em Nova Iguaçu. E eu pulava ali a janela do meu quarto, onde nós morávamos, e quando eu ia para a igreja de manhã cedinho, antes de ninguém ver, eu fugia de casa para a classe dos Cordeirinhos de Cristo. Ficava lá, sentava, a gente cantava um hino que era muito antigo, mas eu me lembro. A igreja é viva, ela tem poder, o inimigo luta, mas não vai vencer. Vamos orar, irmão, e vigiar, vamos trabalhar até Jesus voltar. Eu me lembro desse corinho da minha infância. Eu aprendi a orar nessa igreja. Só que quando eu chegava em casa, sempre que eu voltava para casa, era difícil um dia que eu não apanhasse, porque eu tinha corrido para a igreja. Aí num belo dia eu cheguei em casa, pulei de volta à janela. Quando eu pulei de volta à janela, a mamãe entrou no quarto, eu estava com a barriguinha toda ralada, porque eu tinha pulado a janela. Ela disse: você foi para a igreja de novo, menino? Eu falei: fui, mamãe. Não me bate não, mamãe. E a mamãe pegou a vara de goiabeira, pegou uma folha de espada de São Jorge, mas me deu uma penha, irmão, porque eu fui para a igrejinha, mas me torou na emenda. E eu apanhei. Agora vai ficar de castigo. E fiquei de castigo. Quando chegou a noite, mamãe me vestiu, me botou meu macacãozinho amarelo, botou o famoso quichute do Rambo. Quem já usou o quichute do Rambo aqui? Quichute do Rambo, tinha um conga, tinha um bamba cabeção, né? Aquela meia comprida que amarrava o cadastro até as canelas. E aí mamãe vai me levar para o terreiro da vovó, porque era noite de sessão de mesa de centro, né? Quem é que sabe o que é isso? Sessão de mesa de centro, algumas pessoas sabem o que é. Ficam mais de 20 pessoas em volta da mesa, vestidos de branco. E aí quem chega tem que botar a mão no ombro do da ponta para poder dizer o que estava acontecendo, né? E aí eles vão dizer qual é o trabalho que tem que ser feito, a obrigação que tem que ser feita. E era costume da minha família, porque eles vieram do espiritismo. Só que nesse dia que eu fui, eu lembro que a minha mãe me deu uma coça, e quando chegou na porta do centro, eu vi todo mundo nos seus movimentos, aquela coisa toda, e eu fiz uma oração de criança. Eu falei: papai do céu, me cobre com o sangue de Jesus Cristo, não deixa mal me tocar não, me cobre com o sangue de Jesus e me protege. E eu fiz aquela oração de criança. Chegou na minha vez, veio um camarada, jogou pipoca em cima de mim, fumou charuto, fez assim, ok? Não sei se era o tal do passe, enfim, bateu com o galho de arruda também, eu me lembro disso. E quando chegou a minha vez de botar a mão no camarada que estava na mesa, quando eu botei a mão nele, o camarada que estava na ponta, ele deu uma gargalhada, que eu tomei um susto. E quando ele deu uma gargalhada, eu peguei e tirei a minha mão. Quando eu tirei a minha mão, ele pegou e começou a gargalhar, só que a gargalhada se tornou grito. Ele começou a gritar. Quando ele começou a gritar de mão dada com quem estava na mesa, todo mundo começou como se estivesse levando uma descarga elétrica. E eu fiquei com medo. Quando eu coloquei a minha mão de volta nele, parece que o negócio piorou mais ainda. Começou todo mundo a se bater em cima da mesa, se bater. Quando eu vi o primeiro que estava, virou de cadeira para baixo, pum, caiu. O segundo caiu também.
Aí foi virando todo mundo, foi desmaiando todo mundo na mesa. E eu fiquei com medo, porque eu mesmo criança não estava entendendo, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. E quando eu me dei por si, caiu todo mundo naquela mesa, estava todo mundo no chão. Alguém me puxou no canto, levou. O moço veio, bateu com o galho de arruda, fez mais não sei o que lá com o charuto. E chamou a minha mãe e falou: olha, mãe, vai ter que dar um banho de água de rosa nessa criança. Vai ter que levar ele na cachoeira do Tinguá. Vai ter que fazer um trabalho assim, assim, assim. Aí minha mãe falou: mas por quê? Por quê? Porque, olha, mãe, tem um guia muito forte na vida dessa criança. E o guia não quer aceitar trabalho aqui dentro. O guia falou que não é para tocar na criança, nem amarrar a criança. Porque se amarrar e tocar a criança, ele bota todo mundo louco aqui dentro. E já disse que pela criança ele mata e ele traz a vida. Na hora eu não sabia que guia era esse, mas hoje eu entendo que está escrito em Jeremias capítulo 1, verso 5: antes ainda que eu te formasse no ventre, eu te conheci, ainda antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dou por profeta, diz o Senhor. Quando a minha mãe olhou ao redor, estava todo mundo caído dentro do terreiro. Ninguém falava um A. Acabou a reunião. Naquele ponto, a mamãe começou a entender que literalmente eu era diferente. Eu era agitado. Na escola todo mundo implicava comigo, eu apanhava quase todo dia. Mas a minha mãe percebia que algumas coisas que eu falava não eram diferentes. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, por aí, ou 4. Nesse período que eu contei essa história, papai já não estava mais morando com a gente. Meu pai foi embora de casa e nós entramos numa situação financeira muito difícil. Passamos muita dificuldade financeira. Saímos da casa que nós morávamos, fomos morar num barraco, numa comunidade. E passando-se os anos, crescendo ali, quando eu tinha 8 anos de idade, perdemos tudo porque um incêndio tacou fogo na casa. E aí então fomos morar no bairro do Coblex, em Nova Iguaçu, perto da igreja do pastor Camilo Figueiredo. Eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, por aí, mais ou menos uns 8 a 10 anos de idade. Uma situação difícil demais, uma crise financeira. Para você ter uma ideia, eu ia para o mato para caçar, para trazer alguma coisa para a comida de casa. Criança, moleque, de 8, 10 anos de idade. Ia para o açude para poder pescar rãs, para poder trazer carne para dentro de casa, né? Ia para os morros para poder arrancar jaca, arrancar goiaba, pegar manga, pegava erva doce, né, capim-limão, lembrei, e trazia para fazer chá. Café da manhã era pão com banana e café com farinha. Água de poço, água de mina, uma dificuldade muito grande. Um dia, minha mãe começou a ficar doente, e eu estava ali com aproximadamente já meus 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Minha mãe não conseguia nem ficar de pé, ela desenvolveu, devido à ansiedade, papai embora de casa, muitos anos, trabalhando sozinha. Mamãe começou a trabalhar em casa de madame, fazendo faxina, né, como faxineira. E naquele tempo, ela pegava o trem Japeri na estação de Nova Iguaçu, lotado. Não era esse trem de agora, ar-condicionado, era um trem todo quente, um trem diferente, que todo é de ferro, mas vamos dizer aquele trem de ferro velho, né? E aí lotava, eu sentava naquele ferro do meio, ficava quietinho no pezinho dela, até a Central do Brasil. Mamãe lavava as janelas de casa de madame, apartamento de madame, para poder trazer comida para dentro de casa. Não tinha com quem ela me deixar. E quando mamãe ficou doente, eu lembro que ela me acordou por volta de 6 horas da manhã. Eu tinha aproximadamente 11, 12 anos de idade, e ela me apresentou um tabuleiro de plástico com salgados, coxinha, risole, quibe. Ela tinha feito na madrugada alguns salgados, e ela falou: olha, filho, mamãe está doente, mamãe não tem como trabalhar. Mamãe fez esses salgados aqui. Você vai passar nas bancas de jornais,
você vai passar nas oficinas, nos bares, e você vai oferecer esses salgados, tá bom? Para você poder vender e trazer dinheiro. Ó, volta antes da escola, tá bom? Porque meio-dia você tem que ir para a escola, tá? E então, vem para a escola. Eu falei, tudo bem, mamãe, pode deixar que eu vou voltar, tá? Vou vender tudo. E eu comecei a trabalhar nas ruas, vendendo salgado para mamãe. Vendia. Nós morávamos no barraco, que a parte de baixo era barro, e a parte de cima era um barracão de madeira. Quando o dono do barracão de madeira lavava aquilo, a água de cima descia para baixo, a porta era um banheiro. Então quem entrava no barraco que eu morava, entrava pelo banheiro. Então aquele banheiro tinha que estar constantemente limpo. Só que pensa, um barracão de madeira, nos tempos antigos, há mais de 20 anos atrás, era rato na certa. Constantemente, muito bicho, rato, lacraia, todo quanto tipo de bicho. Quando lavava o barracão de cima, as águas sujas desciam para nossa casa. Nós vivíamos numa calamidade muito grande. E eu saía para vender os salgadinhos, para trazer o dinheiro de volta para casa. Quando eu ia para a escola meio-dia, saía às 5 horas, eu pegava uma lata de 20 e eu colocava num carrinho de mão e eu passava nos botecos pedindo o resto das comidas que sobravam para poder encher uma lata de lavagem, para poder pegar aquela lata e vender aquela lata para quem criava porcos. Era uma dificuldade muito grande que nós havíamos passado naquela época. Minha mãe foi uma mulher, e ainda é uma mulher muito guerreira. Tem gente que diz o seguinte, eu não vou deixar meu filho trabalhar, meu filho está muito novo. Ou você ensina o seu filho a ser forte, ou seu filho vai ser mais um mimadinho, almofadinha, fraco, que não tem força para lutar na vida. Porque o filho que ela pegou, o filho caçula, e ela deu estrutura, ensinou a trabalhar desde cedo, com o passar do tempo, foi o filho que comprou uma casa e deu uma casa de presente para ela quando teve condições. Eu hoje sou grato pelo homem que eu me tornei, pela mãe guerreira que eu tive, que me ensinou. O tempo foi passando, a adolescência, cresci na rua trabalhando. Com 15 anos de idade fui trabalhar no trem. E desses 15 anos de idade que eu fui trabalhar no trem, até hoje eu continuo trabalhando ainda no trem. Muita gente que me conhece, trabalho como executivo de rua, ok? Trabalho como camelô nos trens do Rio de Janeiro. E aonde der para trabalhar eu trabalho. E o tempo foi passando. Quando eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, eu me batizei nas águas, na presença de Deus, na casa de Deus, mas acabei me afastando. E dos 16 anos de idade até os meus 20 anos de idade, aí começou o problema, porque eu comecei para baile funk, eu comecei a beber, comecei a me drogar, e aí eu comecei a viver a tal da vida louca. Minha vida virou uma destruição só. Minha mãe já não tinha mais esperança que eu pudesse chegar até os 18 anos de idade, porque eu só queria saber de beber, farra, baile, e não tinha compromisso com nada em casa. Trabalhava, mas, enfim, era totalmente ausente das coisas de Deus. E aí nesse tempo, eu deixei de morar com a minha mãe, e eu fui morar com o meu pai. Meu pai me chamou para morar com ele, eu peguei e fui morar com meu pai. Nesse período que eu fui morar com meu pai, eu já estava completamente alcoólatra. Com 18 anos de idade eu já estava alcoólatra, e para mim poder dormir eu tinha que beber para poder dormir, ou me drogar para poder dormir. E eu me lembro que um dia eu passei a noite numa favela me drogando, e quando eu cheguei em casa de manhã cedo, todo sujo de barro, calça suja, a minha madrasta, ela abriu a porta, e a minha madrasta, ela era recém-convertida ao evangelho, eu chamava ela também de mãe, e ela sendo recém-convertida, ela era a mulher que quando eu ficava com meu pai, ela também me levava para o terreiro. Só que quando ela se converteu, ela começou a me evangelizar para eu poder ir para a igreja. E nesse tempo que eu peguei e fiquei com eles, eu cheguei em casa de manhã, depois de ter me drogado, eu estava passando muito mal. Eu passei o dia trancado dentro do quarto do meu pai, dormindo, porque eu havia passado muito mal por o fato de eu ter bebido muito, ter usado muita droga. E aí a minha madrasta estava com uma visita em casa, uma irmã, e essa irmã, ela era analfabeta, ela não sabia ler nem escrever. E eu me lembro que ela me contando que de repente a irmã virou para ela e disse assim: quem está dentro desse quarto aí?
Ela disse, tá aí o filho do Paulo, passou a noite aí na favela, bebendo, se drogando, tá aí dormindo o dia inteiro. E ela falou, abre a porta aí que eu tenho uma palavra para ele. E ela olhou para a mulher e disse, ele não vai acordar não, ele está ruim demais aí dentro do quarto. E ela falou, não, pode abrir a porta que ele vai acordar sim. Quando a madrasta abriu a porta, que ela entrou no quarto, ela me acordou igual a polícia acorda bandido, irmão. Me acordou à base do tapa. Levanta, levanta, pá, pá, pá. Deu uns tapas bem dados nas minhas costas, que eu acordei assustado. E quando ela me acordou, eu olhei para ela, ela falou, levanta, senta no sofá, porque Jeová vai tratar contigo. Eu levantei, capenga, fui lá, sentei no sofá, eu estava muito ruim, muito drogado, eu estava vomitando, porque eu tive princípio de overdose, e ela olhou para mim, e aquela mulher que não sabia ler nem escrever, mas ela batia o pé no chão, parecia que aquele lugar tremia, e ela apontou para mim e disse assim, olha jovem, eu te guardei na entrada e na saída, no deitar e no levantar, tenho te guardado por essas madrugadas, aonde tu tem andado na escuridão, e o teu adversário tem buscado a tua alma. Se tu não se arrepender ainda hoje, tu não durará até o findar desta semana. Tu és a chave que eu quero usar para abrir a porta e salvar toda a sua família. As palavras daquela mulher foram como fogo, queimavam no coração. As palavras dela ardiam demais. A cachaceira, a overdose, o efeito da droga passou. Eu aceitei Jesus dentro de casa. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a ir para a igreja. Só que não era liberto ainda. Eu continuava bebendo, continuava me drogando, continuava fumando, continuava fazendo as coisas que fazia, mas ia para a igreja. Num belo dia, aniversário do meu pai, todo mundo comemorando, eu acordei, 8 horas da manhã eu já estava bebendo. 10 horas da manhã, já estava muito louco. 11 horas da noite, eu já tinha bebido tudo que tinha para beber. Eu já tinha me drogado o suficiente, já tinha feito tudo que tinha para fazer. Quando deu 11 horas da noite, eu me lembrei que eu tinha uma vigília no monte, com meu pai na fé, evangelista Alcemir Barbosa, Assembleia de Deus em Cidade Nova, pastor Manuel Antônio Ribeiro. E eu me lembrei que, nesse tempo, o meu pai na fé, que me discipulou, ele tinha me convidado para ir numa vigília. Eu era novo convertido, eu aceitei Jesus. Minha madrasta me encaminhou para poder ir no culto de oração que ele dirigia. Eu fui, conheci ele, ele começou a me discipular. E eu falei, tem a vigília dos crentes, eu vou para a vigília. Muito doido. Aí a minha madrasta olhou para mim e falou assim, você vai para a vigília? Não, tu não vai para a vigília não, tu tá muito bêbado. Tu tem que jejuar 3 dias para você ir para a vigília. Eu falei, qual foi, coroa? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ela guardou aquilo. Peguei um blazer do meu pai emprestado, peguei uma gravata, peguei uma calça social, peguei a Bíblia que ficava aberta na estante, aberta no Salmo 91, botei debaixo do braço, apertei a campainha do elevador, pé, o elevador veio. Quando o elevador veio, irmãos, eu de terno, gravata, vestido como crente, com a Bíblia debaixo do braço, mais bêbado que uma porca, eu andava capengando pela rua. Vai, senhor, vai, senhor. E ia. Peguei um táxi, fui parar na Central do Brasil. Quando os irmãos me encontraram, olharam para mim e disseram, e aí, o que faz agora? Manda de volta ou leva? Não tinha como mandar de volta, ninguém sabia onde eu morava. Não tinha celular naquela época. Há 19 anos atrás, me levaram para a Vigília do Monte. Do lado do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, uma mata fechada, chamada Monte Getsemane. Já oraram muito naquele monte. E quando eu fui subindo aquele monte, 1 hora de caminhada de mata dentro. Irmão me segurando daqui, o outro me segurando lá, e vamos subindo, vamos que vamos. Até onça tem naquela mata, arriscado eu morrer fulminado naquele lugar. E quando chegou lá em cima, como é que faz? O que acontece? Tem que orar. E aí, não sei orar, sou novo convertido. Eu comecei a repetir tudo que eu ouvia naquele monte. Tinha aqueles irmãos da antiga, vigília com crente, já viu? Vigília no monte com crente das antigas, 40 crentes em cima do monte. Uma coisa de Deus.
E aí quando chegou lá em cima, não sabia orar, eu começava, meu Deus, é meu Pai. E eu começava a repetir o que os irmãos do lado falavam. Aí tinha um que dizia, aleluia, aqueles aleluia das antigas, né? Eu ia no aleluia. Aí tinha o outro que dizia, glória a Deus. Eu ia junto, glória a Deus. E eu, glória, 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 repetindo tudo e orando. E como eu ouvia orar, eu falava, Senhor, meu Deus, meu Pai, manda fogo. Oh, meu Deus, se mandasse fogo na minha vida, Jesus. E eu me lembro que foram 4 horas de joelho dobrado. A cachaceira passou na marra. 4 horas de joelho dobrado, no frio, dando glória no meio da mata. Passou a ressaca, deu uma sede, não tinha água para beber lá em cima. E aí quando terminou a oração, que os irmãos levantaram, eu já estava já dormindo, me acordaram. Quando levantaram, começaram a cantar um corinho, né? Teve um momento da palavra, o evangelista Rogério deu uma palavra, eu me lembro até hoje. E quando deram a palavra, começaram a cantar um corinho. E cantava um corinho que era mais ou menos assim, varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está nesse lugar, com veste nas mãos para te trocar, azeite da glória. Eita! Que maravilha, vem, vem, como é que é? Isso! E aí começou, ele vai, olha, olha isso, e eles cantando, e dando lugar, vem descendo agora. Aí eles contando o corinho, um fogo pegando. Daqui a pouco começou a parte da visão e revelação. Já estava, era por volta de 4 e pouca da manhã, quase amanhecendo, quando de repente o evangelista Alcemir Barbosa olhou para mim, disse assim, você jovem? Eu sim, ele disse, Deus tem um mistério para a sua vida, é na palavra. Eu falei, amém, Deus abençoe, glória. Eu não entendia direito essas coisas, então eu repeti o amém, o glória, né? E aí veio um outro irmão mais ousado, de terno amarelo, falava uma língua estranha, com cabelo rodado, liso, até aqui loirinho, falando uma língua meio twin, twou, twai. Eu nunca mais vi ninguém falar esse mistério. Ele veio na minha direção, ele apontou o dedo, você aí moço, com voz de brabo. Eu falei, morri, Jesus. Ele disse, você veio aqui hoje porque Jesus vai te libertar. Aí eu, você veio aqui hoje porque Jesus vai te batizar. Eu falei, é essa parada aí mesmo. E ele olhou para mim, e ele falou, se você crê, abre a tua boca agora e começa a dar glória que Jesus vai te encher. Irmão, na hora que ele falou isso, veio a irmã do coque, um coque na cabeça, com um vestidão até aqui, ela veio marchando na minha direção, fazendo assim, um mistério desse jeito, que ela botou a mão na minha testa, que eu quase desci ribanceira abaixo. Quando ela botou a mão na minha testa, começou a fazer irmão, eu senti um fogo subindo, um fogo descendo pelas pernas, que eu comecei a dar glória, 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 glória. Quando eu vi Jesus me batizou em cima do monte, eu comecei a falar em mistério naquele monte, comecei a pipocar, pipocar, pipocar. Oh meu Deus, o pastor Alcemir Barbosa, quando eu pipoquei naquilo, começou o Espírito a batizar todo mundo. Ele pegou um pandeirinho de plástico e disse assim, Júnior, olha isso daqui. Ele pegou o pandeiro de plástico, começou a esfregar a mão no pandeiro de plástico. Tem gente que não acredita. Eu vi fagulhas de fogo saírem daquele pandeiro. E ele começou a cantar um corinho que dizia assim, terra, terra, terra. Só crente raiz sabe. Só quem é das antigas sabe. Não sabe não, né, Gabriel?
E ele começou a cantar, irmão, 40 crentes no monte, 80 pandeiros batendo. Pataco, paco, pataco, pataco, paco, pataco, varão de guerra, tá nesse lugar. E aí quando ele começou a bater o pandeiro, já não era mais fagulha, eram labaredas de fogo que saíam do pandeiro. Cascalho de árvore acendendo, raiz acendendo, pedra acendendo, e o troço não se consumindo, queimava. Eu falava, eu estou vendo, 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 eu estou vendo. Eu começava a falar em mistério, e o fogo pegando, e a primeira vez que eu tive visão e revelação da parte de Deus, ai, é Baruch Komanau Adabria. E de repente, quando passou a vigília, eu estou descendo do monte, segurando nos cipó, para poder chegar lá embaixo na pista, para poder pegar o ônibus, na época era Vale Transporte. Quando eu vou dar o bom dia pro cobrador, que eu peguei e dei bom dia, quando eu fui dar bom dia com vários trabalhos, bom dia, comecei. Você está rindo? Você vai sair daqui falando na presença de Deus. Quando eu peguei o elevador, que eu subi, que eu toquei a campainha para chegar aonde eu morava com meu pai, com a minha madrasta, quando eu toquei a campainha, minha madrasta abriu a porta, ela estava acostumada a me ver chegar todo sujo de barro, porque passava a noite na favela. Quando ela me viu todo social, terno, gravata, paletó, Bíblia na mão, todo sujo de barro, ela me falou assim, tá todo sujo, por quê? Tu não ia para a vigília? Aí ela olhou para mim e falou, tu foi para o mato, tu estava onde? Tá tudo cheio de barro, tu estava se drogando. Quando eu ia falar benção, mamãe, não saiu, porque eu chamava ela de mãe, quando eu falei benção, ela, tu estava se drogando, tu não tem jeito. Eu, não dava para falar. E esse fogo pegou na minha vida 19 anos atrás. Hoje, dia 6 de junho, o dia que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, estou completando hoje nesse altar 19 anos que eu voltei para a casa do meu Senhor. Tem jeito para tua casa assim, tem jeito para tua família assim. Na minha família ninguém era crente, ninguém pregava, ninguém orava. Aí eu me lembro do que o Amós disse no capítulo 7, no verso 14, se não me falha a memória. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me arrancou do meio dos diabos e disse, vai, porque tu é meu. Quando eu vim para Jesus, meu pai me mandou embora de casa. Meu pai, me botou para fora de casa. Eu não conseguia ficar no meio da juventude, porque a obra de libertação era muito grande na minha vida, então eu precisava amadurecer rápido. Eu só ficava no meio da juventude para ensaios da mocidade e nos cultos. Mas a minha EBD foi no meio do ministério. Eu com 20 anos de idade, no meio de um monte de pastor de cabeça branca, tendo aula de EBD, porque eu precisava amadurecer rápido. Com apenas 3 meses eu fui separado para trabalhador, com 1 ano fui separado para o diaconato. Fiquei 8 anos como diácono, até ser levantado ao presbitério. Quando eu fui consagrado a presbítero, eu fiquei mais 10 anos como presbítero, mais ou menos, para poder ser levantado, reconhecido como evangelista. E aí tem gente que aceita Jesus hoje e daqui a 1 ano já acha que tem estrutura para poder ser separado para pastor, e esquece que ministério não é carteirinha, ministério não é status. Não adianta ter uma carteirinha de evangelista e você não ser um evangelista. Não adianta ter uma carteirinha de missionário e você não ser uma missionária. Não adianta ter uma carteirinha de pastor e você ser um pastel. Não adianta. Tudo tem seu tempo. E nesse período dos 20 anos de idade para cá, eu comecei a me dedicar à obra. As favelas que você imaginar no Rio de Janeiro eu já evangelizei. Fiz trabalho em presídio, Muniz Sodré, em Bangu, aonde tive um filho na fé, a qual ganhei para Jesus. Esse filho na fé já passou para o Senhor. E fazendo trabalhos evangelísticos, Deus foi me separando para a vocação missionária. Eu já contei algumas experiências missionárias aqui. Eu comecei a pregar a palavra com apenas 4 meses de crente, mas eu não tinha altar para pregar, ou melhor, púlpito para pregar. Eu pregava dentro dos trens, pregava nos ônibus.
Uma vez eu estava indo pregar em São João de Meriti, na igreja da minha amiga Fernanda Nunes, missionária, pregadora. E eu me lembro que eu tinha 23 anos de idade na época. Estava sentado no banco, quando o Senhor falou comigo assim: o ônibus vai ser assaltado. E eu falei: não, Deus, o ônibus não vai ser assaltado, não. Deus falou assim: o ônibus vai ser assaltado. Eu falei: é o diabo que está me falando isso. Eu vou descer e vou ganhar livramento. E Deus falou: se você descer, eu vou cobrar de você. Prega a palavra e dá livramento para o povo. Eu comecei a ficar assustado, levantei e cumprimento a todos com uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Uma Bíblia pentecostal enorme, presa assim, sabe, terno e gravata, branco, parecia um anjo dentro daquele ônibus. E aí nesse dia eu falei, cumprimentei eles, e quando eu cumprimentei, olhou para mim todo mundo assustado, eu comecei a pregar a palavra. Gênesis 1, verso 2, e disse Deus: haja luz. E a luz de Deus chega, o diabo recoa. A luz de Deus chega, o diabo vai embora. Tá, pregação de novo, convertido. E quando eu comecei a pregar, de repente o Senhor falou: fala. Eu não falo não. Fala tudo. Eu não vou contar não. E o povo dizia: ô irmão, para de pregar ele, ninguém quer saber de Jesus. Não, irmão, dá um tempo. O outro estava bebendo, tinha um casal namorando no ônibus, Dutra. E aí, de repente me deu uma ira santa, deu um tapa na parede, onde fica, pá, olha para cá. Quando eu fiz isso, todo mundo: ia, esse crente doido vai tacar a Bíblia na gente. Olhou todo mundo para mim, eu olhei para eles e disse: Deus está me revelando que esse ônibus ia ser assaltado. E tem gente aqui que já me mandou calar a boca, mas eu não vou calar a boca, porque Deus me mandou pregar para dar livramento para vocês. Quando eu falei isso, 2 rapazes se levantaram lá atrás, um com o revólver, o outro com a pistola. Na época o cobrador ficava na parte de trás do ônibus. O do revólver ficou lá atrás, o da pistola veio na minha direção. E o do revólver dizendo: mata, mata, mata. E o da pistola veio na minha direção, ele foi fazendo cleque, 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 não saía nada, a perna tremendo igual vara verde. E eu desesperado, calei, não sabia o que falar. E ele perdeu, me enquadrando, vendo se eu tinha alguma coisa. De repente, um nome começou a vir muito forte na minha cabeça. E eu: Moisés, eu: que Moisés, Jesus, que Moisés? De repente, do nada eu: Moisés. Quando eu falei Moisés, o rapaz da arma olhou para mim e falou: me conhece da onde, meu irmão? Eu: não te conheço não, mas Jesus me deu esse nome, então Jesus quer te dar livramento, porque tem alguém orando pela tua vida. Ele olhou para mim assustado e falou: poxa, minha mãe vai para a igreja, minha mãe é crente. Aí ele olhou para o outro e falou: irmão, vamos descer, deu ruim. Pararam o ônibus na Dutra, desceram do ônibus. Como desceram, o cobrador olhou e do nada deu um grito lá atrás e disse: meu Deus, eu preciso voltar para Jesus, porque é o 3º livramento só esse mês. Deus estava despertando em mim o dom de revelação. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo só uma vara de amendoeira, Senhor, só uma varinha. Não tem problema, Jeremias, porque a amendoeira é a primeira árvore que floresce quando chega a primavera. Enquanto está todo mundo esperando, você está recebendo primeiro, porque eu te chamei como profeta. A primeira pessoa que Jesus libertou foi minha mãe. Minha mãe, ela foi liberta porque ela fumava dos 12 aos 50 anos de idade. Minha mãe parou de fumar com 50 anos de idade. Quando a mamãe aceitou Jesus, Deus começou a trabalhar na vida dela. Minha avó teve um AVC, ela morava com a gente. Por consequência desse AVC, morava num barraco pequeno em Engenheiro Pedreira, de beira de linha, no bairro do Ferroviário. E a minha avó, ela, quando veio morar conosco, ela veio do terreiro, ela não tinha aceitado Jesus, ela não era crente. Ela ficou com sequelas de AVC durante 13 anos cuidando da minha avó doente. E eu me lembro que quando minha avó veio morar conosco, a casa, o barraco que nós morávamos, de telhado, cerca de madeira, ali havia sido uma encruzilhada. Do lado era uma boca de fumo, no barraquinho do lado. Eu tinha que orar de madrugada. Por inúmeras vezes eu chegava do trem, trabalhando no trem, chegava em casa, dobrava o joelho para orar. As pessoas passavam na porta e costumeiramente os vizinhos gritavam: Júnior, vem cá, passou mal aqui. As pessoas caíam no portão, endemoniadas, não aguentavam, uma oração. A presença de Deus, um barraco pequeno, mas tinha a presença de Deus. Num dia eu passei o dia no monte, no jejum de 24 horas. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar de madrugada. Quando eu comecei a orar, as panelas da minha casa começaram a estourar, o armário da cozinha virou, os pratos começaram a cair no chão. Vai explicar o que é isso? Batalha espiritual. Batalha espiritual. Lebre, chome, vai falar.
Jomi Rewat Samai. Audi Tewat Sama, faça assim. Limite queimando, estouracia. Lepromite vasui do remaio. Awante ofácia. De que limite Samai Jomi Rewat Sama. Delevomita cado remanchuida. Limite Sema Udi, ó. Lebiwat Semi Watawat Kelebaruti. Jomi fácia. E o Itsamai dobre a presença dele. De caminho Itsamaia. Pega nas tuas mãos nesta hora de remuitai o dobre fa. Vai naquele ninho de Satanás que está escondido dentro da tua casa. Shaut Samaia. Aonde do nada brigas acontecem. Aonde do nada alguém fica doente. Aonde do nada a guerra chega. Shewat Samem. Dolit obre face. Delimaka torrema joba. E esse demônio está sendo arrancado daquele lugar, com raiz e tudo, porque a tua casa será lugar de paz, na presença do Senhor. Ai, 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 joga a mão lá em cima e recebe essa porção que está descendo. Tá. Abre, show me fire. Dame do que tá, dora é manchura vaua. Ela é manjubi nome na nonara wenda. De prominara gomena vasui de obrevácia. Chemena de obre fora glória. O mundo não entende esse mistério. O natural não entende esse mistério. O carnal não entende esse mistério. Xemenofacia de calaúde torevoragácia. Seja renovado agora e recebe essa variedade de línguas de fogo agora, voltando a ser raiz na presença de Deus. Xenomena nonorada. Elemonte canaúde probebara surauendará. Eliote promindar. O Senhor Deus dos exércitos pisou com os dois pés nessa terra, dizendo: a terra é minha, o povo é meu, e quem manda sou eu. Coloca a mão no coração dela. Pastora Nair, pastora, coloca a mão no coração da Esther. Quando eu olhava para você, o Senhor falava comigo assim: a minha filha, o coração dela está muito apertado. E o Senhor me dizia: te blinda, blinda, minha filha, se blinda. Shemenefai. Vou falar porque o Senhor está mandando falar. Existe um grupo de pessoas, eu estou vendo pregadores, cantores, calabiofa, e o seu nome na roda. Chama facia, jome calabu de ofaio. Minha filha Esther, Shemenefaio, estão levantando-se contra a sua vida, ao ponto de quererem investigar a sua vida. Essa é a palavra.
para terem o que dizer contra ti. Mas eu sou o Senhor que te levantei como um susto nesse estado do Rio de Janeiro. Como um susto, porque há muitos estão assustados pelo que eu estou fazendo. De próprio fácil é de mó menor. Oleite que monde promindará salai. Mas tu não vai ficar somente no Rio de Janeiro. Eu vou te arrancar desse estado com raiz e tudo. E tu vai cruzar os cantos deste país. Shemenecia. Porque como um anjo carrega uma brasa, sou eu, Senhor, que te levo na minha presença. Shemenefaço. E eu jogo a minha brasa onde eu quero, assim sou eu com a tua vida. De próprio fosse delivó. Prepara tu teu passaporte. Shemenevaúde. De promete que é nassado ebro. Dorevaciaio. Sou eu, Senhor, quem te cerco com a minha muralha de fogo, como cerquei a Israel. Shemenefacia. Não vão te tocar, não vão tocar na menina dos meus olhos, porque sou eu, Senhor, que te amo. Jobre faio. Aquieta o teu coração acerca dos teus, porque eu, Senhor, estou guardando a tua vida na terra. E ai daquele que tocar em ti, porque por amor da tua vida, tu sabe que eu já fiz descer a sepultura, como tu sabe que a ti também já fiz sair dela. Assim diz o Senhor que te ama, de que leva. Tem um varão terrível passando nessa casa. Joga a mão lá em cima quem sente essa presença. Fora canamandjobrio, ele mandjobri farawadaraia, ele mandjomino. Segura mais um pouco. Anos dedicados à obra do Senhor, ao trabalho missionário, cuidando da minha avó doente, minha mãe. Não foi fácil. Foram 13 anos dentro de um barraco. Minha avó, fralda geriátrica. E eu não entendia que aquela luta toda que eu estava passando, juntamente com a minha mãe, Deus estava me preparando para ser alguém. Ser o que, Júnior? Um pregador famoso? Não. Quem dera se fosse um desses pregadores famosos. Queria eu ser um pregador famoso, mas acabei virando um camelô famoso. Até na TV Record eu já fui parar, dando entrevista, falando minha história de vida. E nesse tempo, Deus estava me amadurecendo. A minha mãe me ensinou a ser um bom filho, mas Deus estava me preparando para poder aprender a ser um bom marido. De tanto pregar daqui, prega de lá, vai para lá, volta para cá. A pastora Anaís sabe disso. Cansei de chorar com ela, chorar com o pastor Erasmus. A pastora Helena Raquel também, já cansei de me desabafar com ela em meus momentos de choro, me sentindo frustrado, pensando em parar. Quem pensa que obreiro, pregador, pastor não passa por crises, passa sim. Eu já passei pela experiência de ficar 6 meses dentro do quarto, trancado dentro do quarto, sem alegria para sair. Quando surgiu um convite para pregar, eu saía do quarto como uma máquina, como um robô. Eu ia pregar, a igreja virando do avesso, Jesus batizando. Saía da igreja, voltava para casa, me trancava no quarto e ficava a semana toda dentro daquele quarto e não saía para nada. Depressão.
sorrindo para todos, abençoando a todos, mas precisando ser abençoado também. E por que eu vivi assim? Porque desde quando eu vim para Jesus, eu sonhava em ter uma família. Pensa, irmão, alguém que ficou a vida toda cuidando de família. Mãe, avó, pai. Papai morreu, papai teve uma enfermidade. No caso não dá para contar agora. Eu orei pela enfermidade dele, no caso foi um câncer. Jesus curou ele do câncer, mas ele desviou, voltou para o espiritismo. E do espiritismo, Deus teve que botar ele no leito, consertou ele. Quando ele se consertou com Deus no leito, Jesus levou. Foi ele chorar pedindo perdão para Deus. Do nada ele apagou, pum, foi embora. Quando eu orei para Jesus ressuscitar o meu pai, botei a mão no corpo dele e falei, eu oro agora, que Deus ressuscita meu pai. E orei com toda a fé. Eu estava vindo fresquinho do campo missionário, eu tinha acabado de ver paralítico andar. Eu fui para o Vale de Quitinhonha, eu passei pela cidade de Água Boa, Capelinha, Malacacheta, ok? Várias outras cidades, Chapada Diamantina, fazendo missões. Então milagres era uma coisa que eu estava vivendo no momento. Então eu falei, Deus vai ressuscitar meu pai, porque ele fez um paralítico que não tinha osso na perna levantar e andar. E quando eu orei pelo meu pai, orando, Deus vai ser o maior milagre da minha vida, eu tomei um tapa no peito, como uma lufada de ar quente, pum, que me jogou para trás. E eu fiquei tonto, bati com as costas no guarda-roupa. E eu olhei, será que levantou? Quando eu olhei, meu coração acelerado, eu pensei, eu vou morrer. Eu não estava preparado para fazer essa oração, eu vou morrer. E o Senhor falou comigo como um pai que briga com seu filho. Eu não vou ressuscitar esse homem. Eu dei a ele a chance de uma vida. E ele a jogou na lama. E voltou para a prostituição. E voltou para a bebedeira. E voltou para o vômito dos cães. Eu salvo a alma dele, mas o tempo dele na terra acabou. Eu não chorei porque meu pai morreu, eu chorei porque eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Sepultei meu pai. Uma semana, na outra semana minha avó veio a falecer. Minha avó foi embora. Deus, no meio daquela dor, estava trazendo um refrigério para minha casa. Eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu já perdi meu pai, perdi minha avó, não posso perder minha mãe, preciso cuidar dela. Uma situação muito difícil. E eu já estava ficando em depressão, porque o tempo vai passando, na igreja, ainda mais se for uma igreja tradicional, aquelas cobranças, não casou até agora ainda por quê? Alguma coisa tem de errado, vai casar quando? E já está na hora, não vai casar, e sempre aquelas coisas, aquelas pressões. E eu me lembro que eu estava na praia de Botafogo conversando com Deus. Deus, bom seria se o Senhor me desse uma família, minha casa, minha esposa, meus filhos, em pensamento. Cheguei na igreja, um presbítero olhou para mim e falou assim, eu quero falar com você, filho. No final do culto, eu, sim, Senhor. Isso foi numa segunda. Na quinta-feira eu encontrei com o presbítero e ele falou comigo. Ele disse assim, eu via você num ponto de ônibus, como se fosse em Botafogo, por volta de 8 horas da noite. E você conversava com Deus em pensamento. Ah, Deus, bom seria se eu tivesse a minha família, minha esposa, meus filhos. Eu olhei para ele e falei, está amarrado, Jesus. Já vi profundidade, mas assim já é demais. E aí ele falou, Deus manda dizer que é para você voltar a estudar. Voltar a estudar. Deus tem grandes portas para abrir para a sua vida. Mas se você não estudar, você não vai poder entrar por essas portas, a qual Deus tem preparado. Na hora eu não aceitei. Na hora eu queria ficar pregando por aí. Não queria saber de estudar, de preparar a vida. O tempo foi passando. E eu não estudei. Não consegui construir família. Cheguei aos 35 anos de idade, sem casar, sem filho. Muito mal consegui dar uma casa para minha mãe, mas deprimido porque não conseguia conquistar algumas coisas na vida. Em 2016 eu botei o pé na escola. 2017 para 2018 eu terminei meu ensino médio à distância. Em 2018 eu não sabia o que fazer, estava sem direção. Fui para o alto do Monte Horebe, em 7 semanas, com chuva, com tempestade. Até postei isso no Facebook, alguém aqui deve ter acompanhado. Lá em cima do Monte Horebe orando. E eu falei para Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Ou eu vou ficar pregando na itinerância, ou eu não sei. Porque eu não tenho família. E eu não tenho mais alegria para entrar nas igrejas e pregar e sair sozinho. Eu estou com 37 anos, Deus, isso é humilhante. Isso é triste.
Porque ainda mais no meio que nós vivemos, as pessoas falam o que quer, alguém pega, acolhe e leva, e faz uma arruaça na vida da pessoa. Eu estou cansado de caminhar sozinho, eu preciso de um porto seguro. Mas eu sou camelô, Deus. Quem vai querer casar com um camelô? Eu não consegui emprego, eu não estudei. O que vai ser da minha vida, Senhor? Nem faculdade eu vou poder fazer, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. A minha vontade é de morrer, Jesus. E eu orando. Isso foi de dezembro para janeiro. E aí teve o meu culto de aniversário, que a pastora Helena Raquel pregou. Quando chegou em janeiro, eu conheci uma moça, uma jovem missionária, de 27 anos de idade, a qual estava há quase 4 anos no Senhor, sem namorar ninguém, sendo discipulada por uma mulher de Deus, sendo preparada. Ela se tornou a segunda pessoa dessa pastora na igreja dela, ao ponto dessa pastora dizer: ela é a minha Ruth. E essa jovem missionária, pregadora da palavra, também reservada por Deus, separada por Deus, guerreira, trabalhadora demais, que também passou muitos traumas na infância, muitas dificuldades, perdeu os pais cedo, assumiu responsabilidade sobre a família cedo, construiu sua casa com 16 anos de idade, teve um casamento frustrado, e desse casamento Deus deu a ela uma princesa linda. E essa princesa linda, quando eu conheci essa jovem missionária, que o primeiro encontro nosso, eu chamei ela para ir na minha igreja. O primeiro encontro nosso foi para a igreja. E quando ela fui buscar ela debaixo de um temporal muito grande, eu peguei e entrei na igreja de mão dada com ela, sendo acenada minha. Já entrei de mão dada, a vitória é minha, a bênção é minha, está comigo. Apresentei para meus pastores, para minha pastora. No final do culto levei todo mundo para comer pizza. E foi interessante porque eu conheci ela através da rede social, do Facebook. Ela só tinha uma Bíblia na foto do perfil do Face. Eu pensava que ela era um fake. Eu falei, deve ser uma ex-namorada que me adicionou e quer ficar sabendo da minha vida. Aí eu já ia excluir. No dia que eu excluí ela, ela postou uma foto dela no altar pregando. Quando eu olhei a foto dela no altar pregando, eu falei, Jeová grande, eu caso com essa varoa. E aí fomos na minha igreja, começamos a namorar. Com 3 meses de namoro, eu ganhei uma bolsa na faculdade. Era algo surreal. Uma bolsa que eu ia pagar apenas um valor simbólico. E eu, quando cheguei na faculdade para fazer a matrícula, debaixo de uma chuva, um temporal muito grande, pastor Anaís sabe disso, pastor Erasmo me incentivou muito a estudar, são pessoas que cooperaram comigo, pastor Gabriel, advogado, me inspirou nisso também. E quando eu cheguei lá, eu olhei a grade, ela falou assim, você quer fazer que curso? Eu olhei para ela, e eu vi vários cursos, e as letras se destacaram, era um sonho na minha vida, e eu olhei para ela e falei, eu fiz errado a vida toda, eu quero fazer direito. Ela, parabéns, doutor. Eu falei, doutor, eu? Ela, sim, doutor. Eu falei, não, calma, peraí, cara. Eu sou camelô, trabalho a vida toda, não tinha nem o que comer em casa. Eu estou aqui para fazer matrícula. Eu não tenho nem caderno para estudar. E ela disse, parabéns, você vai ser doutor. Eu comecei a chorar, porque inúmeras vezes na minha vida as pessoas dizem, você tem um espírito de derrota, cara, nada na tua vida vai para frente. Diziam para mim, cara, você só está um degrau acima de mendigo, porque pelo menos você tem casa, você trabalha, mendigo não tem. Outros diziam, o teu trabalho não vai te levar a lugar nenhum. E só ouvindo palavras arrebentando, até que um dia eu parei, eu falei, chega, eu não vou mais ser vítima desse negócio. Eu vou ser o protagonista da minha história. Eu vou dar a volta por cima e vou fazer acontecer nesse negócio. Quando eu entrei para a sala de aula, quando eu terminei de fazer a matrícula, ela falou assim, agora vai para a sala que já começou a tua aula. Eu falei, como começou a aula? Eu fiz a matrícula, vai que começou, vai filho. Me deu uma folha, uma caneta, eu fui, nunca mais devolvi a caneta para ela. E aí quando eu entrei para a sala de aula, pensa, um camarada aqui dentro do trem só sabia falar da seguinte maneira, tá aí, né, senhores? O camelô vem trazendo na promoção. E de repente você tem que aprender a falar a linguagem jurídica.
a linguagem corporativa. Entende? E a linguagem acadêmica. Foi um choque de realidade. A minha esposa, na época, sendo minha namorada, eu não tinha caderno, nada para estudar. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e comprou um computador para que eu pudesse estudar. No segundo período, ela comprou meu livro, meu Vadimecum, para poder estudar. Quando eu olhei, eu falei, eu vou casar com essa mulher. Tem que casar com essa mulher, não dá, não tem como. Ela me ajudou a pagar minha faculdade fazendo bolo de pote. Ela ficou 4 anos no Senhor dizendo, eu vou apagar o meu passado, porque eu quero recomeçar uma nova história. E a pessoa que chegar na minha vida vai ser a pessoa com quem eu vou casar. E casou. Quando nós fizemos 8 meses, eu fui na igreja dela, dobrei o joelho lá, pedi ela em casamento, na frente de todo mundo. Tem até um vídeo gravado. Quando nós fizemos 11 meses juntos, nós casamos. A nossa festa de casamento foi feita no lugar que nós queríamos. Ela entrou com o vestido de princesa que ela queria entrar. Eu entrei vestido com um terno bonito que eu queria vestir, com uma flor de lapela bonita, tipo casamento americano, sabe aquela coisinha bacana assim? Os meus padrinhos foram os melhores. Fizeram uma bagunça terrível. E Deus começou a usar pessoas para me abençoar. Com apenas 3 meses trabalhando, ela fazendo bolo de pote, eu indo para o trem trabalhar, e vende na faculdade, vende aqui, vende trufa aqui e ali. Em 3 meses, nós pagamos mais de 15 mil de casamento. A nossa lua de mel foi no lugar que a gente sonhava, em Campos do Jordão. Tiramos a lua de mel num castelo, um lugar lindo, maravilhoso. E tudo que eu posso dizer até agora, Deus realiza sonhos. Hoje eu estou cursando o 3º período em Direito. Fiz um curso de formação em coaching. Tenho ajudado pessoas com palestras, mesmo trabalhando como camelô. Há uma semana atrás, a TV Record veio fazer uma entrevista comigo, para que eu contasse a minha história de vida, do rapaz que trabalha como camelô e que está fazendo faculdade de Direito. Eu comecei a fazer apontamentos porque eu estou escrevendo um livro que será chamado De Camelô a Doutor. E eu nessa noite, nessa manhã, eu quero encerrar dizendo que Deus ainda realiza sonhos. Quando eu cheguei na casa da minha esposa, ela era minha namorada, eu pedi a pastora para namorar, né? Mas como ela tinha a pequenininha, eu tinha que pegar e pedir para a pequenininha também, né, gente? Eu cheguei para a pequenininha com 5 anos de idade, o nome dela Vitória. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela falou assim: você quer namorar minha mãe? Eu falei assim: sim, eu quero. Ela: você vai casar com a minha mãe? Eu falei: se Deus quiser, se ela não me largar. Ela: então a gente vai ser uma família? Eu falei: sim, nós vamos ser uma família. Ela me abraçou e começou a chorar: eba, eu vou ter uma família. Quando eu e a mamãe brigávamos, na época do namoro, e a mamãe ficava aborrecida dela, eu de cá, a gente não queria se ver, ela percebia que a mamãe estava aborrecida, ia dormir sem falar comigo, ela pegava o celular da mamãe e mandava áudio: Júnior, quando é que você vem me ver? Júnior, quando é que você vai vir me ver? Júnior, eu tô com saudade, vem me ver, Júnior, eu tô com saudade. Ela: vem, Júnior, vem me ver. Ou então ela mandava áudios orando: Papai do céu, abençoa a vida do Júnior, traz ele aqui de novo. Quando o negócio ficava estreito, a gente brigava, ela chegava perto de me olhar para mim e falava assim: aguenta, você tem que aguentar, porque você vai ser o meu papai. Eu não pedi, eu não fiz força. Eu falei: não me chama de pai, porque eu não sou teu papai, nem de padrasto, me chama de Júnior, tá bom? Nem de tio, que eu não sou tio. Ela começou a me chamar de pai. Pai daqui, pai de lá, pai. Um dia eu sentei do lado dela, eu perguntei para ela, já depois de casado: por que você me chama de pai? Porque eu sou teu pai. Ela falou:
Você é meu pai porque você me leva para a escola, você me leva para o médico, você me dá remédio, você me ensina, você me cuida, você me dá comida, você brinca comigo. Ela disse, então você é meu pai. Eu falei, então tá bom, então eu sou teu pai. E ai de quem disser que eu não sou o pai. Ai de quem disser que ela não é minha filha. O varão desce na terra na hora fazendo a cobrança. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Não, senta. Eu quero dizer para você que as frustrações dos relacionamentos passados não vão impedir você de ser feliz. Quero dizer para você que não é pelo fato de você já ser mãe, já ter um filho, ou já ser pai, e não ter dado certo num relacionamento passado, que isso será impedimento para a sua felicidade. Porque quem amar você, vai ter que amar seus filhos também. Quem amar você, vai casar com você e vai casar com a sua família, você também. O maior interessado na sua felicidade ainda é Deus. Eu vou contar de 1 a 3, você vai levantar desse banco, aí você vai dar um glória, um salto para Jesus. Porque eu profetizo que o melhor de Deus vai chegar sobre a sua vida. E os teus sonhos vão se realizar e vai acontecer. A minha esposa só não está comigo hoje porque ela é chefe numa empresa onde ela trabalha e ela não pôde estar. Minha filha está na escola. Mas ela já mandou uma mensagem para mim, ela está vendo a filmagem. Ela está lá intercedendo por mim. De manhã, enquanto eu passava minha roupa para vir para cá, eu falava, Deus, como é que eu vou lá? Ela saiu para trabalhar e saiu correndo já atrasada. E como é que vai ser? De repente ela manda uma mensagem para mim e fala que você seja canal de Deus naquele lugar. E que Deus venha te abençoar grandemente. Eu falei, agora eu estou em paz. Eu precisava da sua bênção para poder subir naquele altar e pregar. Eu falei, sei que você está indo no trabalho, mas na alma e no coração você está comigo lá em oração, do meu lado. Está aqui. Glória a Jesus. Levanta a sua mãozinha. Está preparado? Eu conto 1 e a sua família vai ser impactada pela presença de Deus. Eu conto 2 e você vai dar esse culto de ação de graças, porque você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu conto 2,5. Deus vai restaurar a sua sorte no tempo de Deus e você vai cantar esse hino da vitória. Eu conto 2,95. Você volta a ser raiz hoje na presença dele, como crente cheio do Espírito Santo. Eu conto 3. Joga a mão lá em cima e fica de pé. Recebe a presença e as promessas de Deus sobre a sua casa. E só quem celebra faz barulho aí. Agora! Aleluia. Eu quero fazer um desafio aqui. Somente você que precisa de um milagre na casa de Isabel, especialmente um milagre na sua vida pessoal, um sonho realizado, uma família estruturada, um casamento abençoado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero abençoar a sua vida. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Isso, se não der para chegar não tem problema, mas se movimente. Firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Feche seus olhos e adore. Isso. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei.
soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra, diga isso, eu não abro mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança, és meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. Levante as mãos e diga: o Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver, és o meu redentor. Curva a sua cabeça. O Deus que realiza sonhos está presente nessa casa. O Deus que traz à existência aquilo que era impossível está nessa casa. Ele está tocando na sua saúde agora, e essa enfermidade está batendo em retirada. Você vai gerar, você vai ser mãe, você vai casar, você vai ter uma família abençoada no altar de Deus. Você vai viver melhores dias na presença do Senhor. Deus vai te arrancar daquele lugar de dificuldade, vai te colocar num lugar de excelência, como Ele tem feito sobre a minha vida e sobre a minha casa. O Deus que não falha está presente nessa manhã, nesse lugar. Os demônios que te atormentavam estão batendo em retirada, porque o fogo do Espírito te inflama nessa manhã. O Iri canta como anafaio, Jomite varuti, quelebre fácia, Lauente oproma vifaio, Shemena, na portaria da igreja, na nave da igreja, aqui no meio, aqui na frente, o fogo e a presença de Deus te abrasam nessa manhã, como um milagre. Ela jome remite, Shemene vasso, ó manhã de livramento, aleluia. Celebramos ao teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Eu te entrego nas tuas mãos este rebanho, este povo que está na casa de Isabel, lugar de milagres. Deus, ressuscita sonhos nesta manhã, que haja cura abundante nesse lugar, e que Deus, os projetos, os planos, os sonhos saiam do papel e se tornem realidade. Que o teu nome seja glorificado, que os teus filhos recebam paz e refrigério, que as tuas filhas recebam do Senhor e voltem para casa com essa história, esse testemunho e esse alimento, ó Deus, em sua vida. Eu te louvo, eu te agradeço, eu celebro ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, abrace uma irmã, um irmão, abrace 10 irmãos e diga: a sua casa será celeiro de milagres. Glória. Diga: a sua casa está na rocha. Glória. Está sozinho.